Amigas e amigos, bom dia. Meu nome é Nelson Nizenbaum, eu sou médico, tenho 58 anos e sou ativista político. Gostaria de dedicar esse vídeo a você, eleitor e eleitora de Jair Bolsonaro. Todas as posições políticas devem ser respeitadas e devem ser compreendidas, e por isso que eu estou aqui para dialogar com vocês. Nós temos uma situação hoje que foi construída através de um grande conjunto de informações. Tudo aquilo que vocês sabem, tudo aquilo que vocês pensam sobre o PT, sobre o Lula, sobre a Dilma e também sobre outros políticos, outras situações, na maioria dos casos chegou a vocês através da imprensa, através do rádio, da televisão, da revista, e hoje um fenômeno que a gente não pode desconsiderar, que é essa comunicação tão rápida, que é a comunicação via WhatsApp e outros mensageiros instantâneos de celular, que permitem a formação de agrupamentos e com uma comunicação muito rápida. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: prestem atenção. Se nós pegarmos hoje todos os jornalistas importantes, comentaristas de peso, formadores de opinião, por exemplo, Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, Miriam Leitão, né? Entre outros que não me ocorre agora, talvez no meio do texto eu vá me lembrar, que foram duríssimos opositores do PT, duríssimos críticos a Lula, duríssimos críticos a Dilma, hoje estão alertando toda a sociedade sobre o risco Bolsonaro e as evidências de que ele é um candidato de natureza fascista, autoritário e que pode colocar a imagem do Brasil no exterior em grande risco, produzindo o efeito contrário ao que os economistas de Bolsonaro dizem, que querem atrair investimentos ao Brasil. Esses jornalistas e tantos outros, e a imprensa do mundo inteiro está manifestando a preocupação com o que pode acontecer com o Brasil no caso da eleição de Bolsonaro. Eu sei que vocês têm 1000 críticas ao PT, vocês podem ter sofrido pessoalmente, ou amigos de vocês, em função de eventuais equívocos na conduta econômica do PT, que eu particularmente tenho muita dúvida se foram equívocos do partido e das pessoas que comandaram, ou se foram circunstâncias muito mais complexas do que isso, inclusive com a participação dos empresários nacionais, que não cumpriram determinadas promessas que haviam feito, por exemplo, quando da desoneração da folha de pagamento proposta pela Dilma, não trocaram isso por investimentos e por empregos, como ela tinha acordado com eles. Mas enfim, não quero me ater muito nessa questão. O que eu quero me ater é que vocês prestem atenção nos jornalistas que foram mais críticos a Lula e ao PT e a Dilma, que hoje estão na posição contrária, estão criticando o Bolsonaro, estão nos alertando sobre os riscos, concorde eu com eles ou não, em relação à conduta geral deles, mas se eles estão preocupados, se eles acham que pode vir algo ainda pior do que o PT na visão deles, eu acho que nós temos que realmente parar para pensar com muito cuidado antes de dar o nosso voto a Jair Bolsonaro. Os historiadores nos alertam, os pensadores nos alertam, os filósofos, teóricos e esses agentes de imprensa e da imprensa do mundo inteiro estão nos alertando para este risco. Portanto, hoje é quarta-feira, nós temos até domingo para pensar. Eu queria pedir a cada um de vocês que faça uma reflexão profunda. Olhem, examinem detalhadamente a história de Jair Bolsonaro, examinem a sua biografia, os cargos que ele ocupou, o que ele produziu em termos de legislação, as pessoas que estão próximas a ele, o que fizeram, o que produziram. Façam uma análise mais detida, usem um pouco mais a razão, esqueçam um pouco o PT. Aliás, parem de olhar o passado, vamos olhar ao futuro. Vocês acham mesmo que um candidato
como Fernando Haddad, que tem 3 faculdades, mestrado, doutorado, professor universitário, tendo ocupado o cargo de prefeito de São Paulo e de maior ministro da educação que esse país já teve, vocês acham que essa pessoa vai se expor ao risco, no estado de coisas que o Brasil está, de errar, de eventualmente até, eu não vou nem discutir o mérito, dele repetir erros que o PT cometeu no passado, ou que eventualmente outros agentes do PT cometeram por causa própria ou em nome do PT, e correr o risco de ser preso, como está o presidente Lula e como estão outros petistas, como o Palocci e etc. e tal? Vocês acham que é razoável imaginar que uma pessoa com a capacidade intelectual de Fernando Haddad está disposto a correr o risco de sofrer o impeachment e de sofrer uma ação criminal, uma ação de improbidade e ser preso? Eu acho isso muito improvável, é abusar um pouco da nossa ingenuidade, né? Eu sei que todos vocês estão preocupados com o futuro do nosso país, como eu estou. Eu não precisaria de forma alguma estar na militância política em que eu estou. Eu não preciso disso para viver, eu não ganho um centavo com isso, pelo contrário, já perdi muito dinheiro por causa do meu ativismo político, mas eu, como vocês, estou preocupado com o futuro do país, que vai ficar para os meus filhos, eventualmente meus netos, para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus empregados e, eventualmente, aos seus patrões também. Nós também temos que nos preocupar com os patrões, porque se o mundo não tiver propício a eles, a gente fica sem patrão e também sem emprego. Então, eu peço a você, encarecidamente, no domingo, quando você se aproximar da urna, pense um pouco nesta conversa que nós temos agora, que eu estou tendo com vocês agora. Lembre-se de alguma coisa que eu estou falando, saiba que eu sou um cidadão como vocês, saiba que eu tenho minhas experiências e minhas vivências, saibam que existe o contraditório para tudo que foi dito a vocês pela grande imprensa e por aqueles que vocês acreditam, e que eles mesmos, que disseram tudo aquilo contra o PT, estão hoje preocupados com a situação que deixaram nesse país por ter externado suas opiniões de forma tão veemente, sem cuidar dos riscos que havia para o nascimento de uma candidatura da natureza da candidatura de Bolsonaro. No dia da urna, pense em mim, olhe agora nos meus olhos e eu tenho certeza que muitos de vocês, na hora de apertar o 7, vão mudar de ideia e vão apertar o 3. Primeiro o 1 e depois o 3. Eu tenho certeza que no peito de cada vocês bate um coração humano, que vocês têm sentimentos, que vocês têm preocupações e que hoje a nossa situação política está dependendo de 2 vertentes. Uma vertente que prega soluções duras, soluções violentas, soluções excludentes e soluções que já foram testadas pela história e que foram reprovadas. E do outro lado, nós temos um candidato que prega a concórdia, a paz, o amor, o entendimento, o acolhimento, e é isso que o nosso Brasil precisa. Eu tenho certeza que você vai lembrar de mim na hora que você for votar. E eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Pelo menos pense. E eu tenho certeza que se você pensar com racionalidade, com tranquilidade, você vai mudar o seu voto. Um ótimo dia para todos vocês.